Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo a porção da palavra em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. No versículo 13, nós vimos o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Nós vimos que o Senhor Jesus levou os seus discípulos para um lugar onde havia um céu claro e ali fez uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E vimos que os discípulos prontamente responderam: as pessoas dizem que você é isso, aquilo, que é tal pessoa, que é aquela pessoa. Mas o Senhor queria algo mais. O versículo 15 diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O Senhor estava, na verdade, perguntando aos discípulos o seguinte, falando aos discípulos o seguinte: está bem, essas coisas são as pessoas que dizem, mas vocês são os meus discípulos, vocês são aqueles que estão comigo, e vocês devem dizer para mim quem eu sou. Vocês me conhecem ou não? Quem eu sou para vocês? E essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo hoje a nós. No versículo 16, nós podemos ver o que Simão Pedro falou. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós podemos ver no versículo 17 como o Senhor Jesus ficou alegre e satisfeito com essa resposta. O Senhor Jesus, no versículo 17, diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor aqui falou que o Simão Pedro, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, era bem-aventurado, era feliz. Por quê? Por causa dessa revelação. Mas aqui diz de uma maneira mais clara: porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós podemos ver que existe revelação feita por carne e sangue, mas também existe revelação dada por Deus. Nós hoje, a revelação que nós temos, é revelação que vem de carne e sangue ou é revelação que vem de Deus? E o Senhor Jesus disse para Simão Pedro que essa revelação que ele teve foi uma revelação dada pelo Pai que está nos céus. Simão Pedro havia respondido: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos aqui uma resposta completa e abrangente. Quando aqui diz tu és o Cristo, se refere à comissão que o Senhor recebeu, a obra que lhe foi confiada. E quando aqui diz o Filho do Deus vivo, se refere à pessoa do Senhor. Ele é o Filho de Deus, o segundo da Trindade. Então, nós temos aqui uma resposta completa. Nós temos aqui a pessoa e também a comissão. Isso nos mostra que precisamos conhecer a pessoa do Senhor e também precisamos conhecer a comissão e a obra do Senhor.
Conhecer a pessoa do Senhor é muito importante, mas também é muito importante conhecer a comissão, a obra que o Senhor recebeu, porque isso tem a ver comigo, tem a ver com o que Ele deseja fazer em minha vida. A pessoa e a comissão. Esta é uma revelação completa. E essa é uma revelação que carne e sangue não conseguem dar. Esta é uma revelação que só Deus, o Pai, consegue dar. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o mistério de Deus é Cristo. Está certo? Que somente Deus pode revelar Cristo. E aqui, então, precisamos ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu peço uma coisa, que o Pai revele para mim quem Tu és, a Sua pessoa, a Sua comissão, a Sua obra. A revelação dada por carne e sangue não é uma revelação confiável. A revelação de Deus é uma revelação confiável. Precisamos conhecer Cristo, saber que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Cristo ungido para cumprir a obra da redenção para nos salvar. A pessoa do Senhor hoje tem uma total conexão com a minha pessoa, com a sua pessoa. Ele é o Filho de Deus que veio salvá-lo. Ele é o Filho de Deus que veio me salvar. Essa revelação é a revelação que muda as nossas vidas. Nós vemos aqui como Deus nos ama, a ponto de enviar o seu próprio Filho para cumprir a obra da redenção, para morrer por nós. Louvado seja Deus. Vamos aprender a ir diante de Deus, diante do Senhor e orar: Senhor, revela para mim quem Tu és a cada dia. Eu preciso da revelação da Sua pessoa a cada dia. Porque dessa maneira eu vou crescer e juntamente com os irmãos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos ajudar uns aos outros nessa tarefa. Que o Senhor nos abençoe.